Sejam todos bem-vindos. Se você não me conhece, meu nome é Thiago. Eu comecei esse canal aqui no Instagram. Eu tenho o meu canal também no YouTube, que chama Propósito e Evolução Thiago Mendes, que eu comecei lá em 2018, quando eu tirei essa foto aí. E eu também tenho uma página no Facebook que chama Propósito e Evolução Thiago Mendes, onde eu vou postando esses conteúdos, os vídeos. E tem até um podcast, se você digitar no Spotify Propósito e Evolução, você vai achar lá meu podcast que eu jogo os áudios desses vídeos, se alguém quiser escutar com mais calma depois. E hoje a gente vai, como sempre, pensar um pouco sobre a vida, a gente vai refletir um pouco sobre a vida. E eu coloquei o título da live de hoje como o seguinte: pare de ser outra pessoa, isso vai te levar à realização. Então vamos lá, né? Quando eu falo esse negócio de pare de ser outra pessoa, o que está implícito nisso? Que muita gente não é ela mesma, né? Eu estou falando de autenticidade, de ser você mesmo. Então muita gente, e eu me incluo nesse bolo, vive momentos da vida onde você está, na verdade, sendo outra pessoa, vivendo talvez uma vida que não é exatamente a sua. Então, hoje a gente vai falar disso, né? Então, para a gente começar a falar disso, a gente tem que falar primeiro o que eu quero dizer quando eu falo saber quem você é. Então, se eu quero ser o mesmo, se eu não quero ser outra pessoa, então o que eu falo quando eu estou falando de saber quem você é? Bom, esse assunto é um excelente assunto para se explorar, né? Eu indico que todo mundo que tiver a oportunidade explore o máximo possível esse assunto do autodescobrimento, de saber quem você é. Eu fiquei 2 anos lá na Tailândia, onde eu tirei essa foto que eu estava falando, e eu fiquei lá estudando espiritualidade. Eu fiquei lá estudando yoga, estudando metafísica, estudando essa ciência da autorrealização, né, que é o yoga. Então, a espiritualidade, o objetivo dela é justamente esse, é descobrir quem você é. Mas isso também, às vezes, pode parecer um pouco longe, né? Pode parecer um negócio muito metafísico, muito complicado. E a ideia da live de hoje é trazer isso para uma coisa mais próxima, para uma coisa mais aplicável para o nosso dia a dia, trazer formas de trazer isso de forma prática. Então vamos lá, quando eu falo saber quem você é, eu não estou falando o seguinte: eu não estou falando do seu nome, eu não estou falando do seu tipo físico, se você é alto, se você é magro, se você é gordo, se você é baixo. Eu não estou falando da profissão que você exerce, eu não estou falando da sua idade, da sua aparência, do seu título, se você tem algum título na empresa que você trabalha, né? Se você é doutor, se você tem algum título a profissão que você formou, por exemplo. Eu não estou falando nada disso. Quando eu estou falando de ser quem você é, eu estou falando do seu eu autêntico. O que é esse eu autêntico? É o seu eu mais íntimo, é a essência de quem você é, né? Eu acho que todo mundo tem uma base, tem uma essência que muitas vezes a gente não encontra diretamente, a gente não enxerga, não é muito tangível, mas todo mundo tem uma base que faz tomar as decisões que a gente toma na vida, por exemplo. Todo mundo tem aquilo que motiva essa pessoa, todo mundo tem alguma coisa que serve de critério para a gente falar, beleza, eu vou fazer isso e não isso porque eu sou assim sensado, isso aqui me move, isso faz sentido para a minha vida, né? Então todo mundo tem essa essência, todo mundo tem um nível mais fundamental lá no fundo que a gente raramente explora, a gente raramente fala disso, tem um contato mais direto, se conecta diretamente com isso, mas todas as nossas decisões elas são um resultado desse eu autêntico, né? Esse eu é aquela consistência mais profunda dentro da gente que a gente sabe que a gente está fazendo a coisa certa ou não. Então, quando eu estou falando de quem você é, eu estou falando desse eu autêntico. E por que eu estou falando disso? O que eu vejo por aí? Eu vejo que muita gente na vida
muitas vezes não têm uma vida de muita realização e tudo mais. E eu vejo que o ponto que faz elas empacarem nessa jornada de realização é justamente não conhecer quem é esse eu autêntico, né? Então, não saber quem ela é, não ter acesso a esse nível mais elementar de quem eu sou, é o que faz as pessoas empacarem, na minha opinião, na jornada da realização, na jornada de uma vida feliz, na jornada de fazer o que gosta, de ter uma vida alinhada com o que faz sentido para você. Então, por que eu acho que conhecer esse eu autêntico, saber quem você é de verdade, é o caminho para ter uma vida de realização? A maior razão pela qual as pessoas não têm uma vida empolgante, uma vida onde ela está engajada com o que ela faz, onde as coisas estão acontecendo e você acorda alegre, você acorda sabendo que você vai fazer uma coisa na direção certa, você acorda empolgado, você tem envolvimento com a sua vida. A maior razão que eu vejo que isso acontece na vida das pessoas, delas não terem isso, é a falta de paixão. A falta de paixão por alguma coisa que te move, a falta de conexão com esse nosso eu mais íntimo. E o que faz a pessoa não ter paixão? O que faz ela não achar essa paixão e não ter tração na hora de viver essa vida que ela quer viver? Viver uma vida onde ela está se realizando todos os dias, está na direção da realização dela e ela sente esse gostinho todo dia que ela acorda. O que falta para ela é se conhecer, né? Porque eu acho que no momento que a gente passa a se conhecer na vida, a gente começa a cultivar essa paixão pela vida, onde a gente acorda motivado todo dia e quando a gente começa a saber que a gente está indo no... Às vezes a gente não está nem 100% muito otimista, porque a vida também não é um mar de flores, né? Não é propaganda de margarina, né? Então, por mais que a vida ela tenha desafios, e ela tem, eu vejo que a falta de paixão ela é o que faz as pessoas empacarem. Então, o ponto que eu queria trazer para a reflexão de hoje é o seguinte: quando a gente fala dos desejos que a gente tem na vida, quando a gente fala do sucesso, né, o conceito de sucesso que a gente tem na nossa cabeça, a grande pergunta é de onde que isso vem, né? O quanto isso é nosso e o quanto isso não é nosso. Será que quando a gente fala de eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, eu quero chegar naquela posição, eu quero chegar nesse patamar na minha vida, o quanto disso é meu e o quanto disso não é meu, né? Essa é a pergunta que eu estou trazendo para a live de hoje. Então, vamos lá, vamos voltar na foto aqui. Essa foto, aqui dá para ver melhor. Essa foto eu tirei lá na Tailândia, em Koh Phangan. Essa é uma praia que fica lá para o norte da ilha. E todo mundo que mora lá pega uma motinha e aí você pode conhecer várias praias, você pode passear. E essa praia, ela é legal porque para lá tem essa montanha, né? Então a praia vai até ali na frente. Mas pro lado de cá, pro lado que eu tô de costas, a praia ela segue um pouco e aí tem uma hora que tem uma faixa de areia que fica bem fininha, fica mais ou menos 1 metro de largura, 2 metros, que é exatamente o caminho para você chegar numa parte maior, onde é como se fosse um anexo, é como se fosse uma montanha dessa grandona, só que só uma montanha assim, sei lá, de uns 500 metros de diâmetro, é como se fosse um anexo da praia. Ou seja, fica uma faixa de areia, porque na direita é um lago e da esquerda é o mar. E aparece uma faixa de areia certinho. Aí dependendo da maré, tem dia que a água atravessa, tem dia que essa faixa de areia fica um pouquinho mais larga. Mas é uma praia muito, muito como falaram aí, né? Eu poderia estar nessa praia pensando justamente por que eu não vim aqui antes, por que calmaria, né? Todas as sugestões que vocês falaram aí. E como cheguei até aqui, que é mais que meu irmão falou, não tinha nenhuma barraca para comprar comida. Meu irmão sempre fala umas asneiras. Por que não vim antes? Vou ficar aqui para sempre e tal. O que eu estava pensando no dia que eu tirei essa foto? Eu coloquei o texto, eu acho que não sei se o texto dá para ler aí. Eu vou ler aqui no computador que ele está mais claro.
No dia que eu tirei essa foto, eu estava pensando o seguinte: sinceramente, ter uma praia dessa praticamente só para mim numa quarta-feira à tarde me faz refletir sobre a minha vida. O que é o sucesso para mim? Lembrei de como esse conceito evoluiu ao longo da minha jornada. Pessoas são diferentes e para cada um pode ter a sua ideia, mas o importante é que ela seja realmente sua, porque no final da vida não dá para ir lá pedir o seu tempo de volta. Então, quando eu tirei essa foto, eu estava pensando o seguinte: qual é o conceito de sucesso que faz sentido para a minha vida? Eu estava percebendo que a vida inteira, eu tive um conceito de sucesso que era eu atingir uma alta posição numa empresa numa multinacional, ser diretor de alguma coisa, ser diretor de operações, ser diretor de área comercial, diretor de venda, diretor de compras e tal. Ter um título bonito, ter um bom salário, claro, né, ter o dinheiro para fazer tudo que eu queria e tudo mais. E naquele momento, eu estava num momento da minha vida que eu já vinha estudando propósito desde 2016. A história é um pouco mais longa, mas eu estava num momento ali que eu já estava vivendo o meu propósito. O que eu estava fazendo? Eu decidi abrir mão do emprego que eu tinha, que era muito bom, de um bom salário, de bons benefícios, de viagens pelo mundo, a trabalho e tudo mais, e direcionar minha vida para o que fazia sentido para mim. Então, o que eu vinha fazendo no meu tempo livre era o quê? Era aprendendo sobre autoconhecimento, aprendendo sobre espiritualidade, aprendendo sobre meditação. Nas férias que eu tinha, eu fazia um retiro de yoga, eu fazia um workshop de metafísica, de espiritualidade. Eu estava aprofundando naquilo, mas eu não tinha muito tempo. Então, naquele momento, eu sentia que eu estava no caminho certo. Eu sentia que eu não sabia onde ia dar, mas eu estava indo na direção que fazia sentido para a minha vida e eu estava conseguindo viver aquilo pela primeira vez. Então, eu estava pensando que a felicidade na vida, essa sensação de sucesso, eu sempre busquei aquilo e eu sempre fui, quando eu falo aqui o nosso conceito de sucesso vem de onde? Então, na minha vida foi mais ou menos assim. Eu sempre tive essa ideia de sucesso na minha cabeça dessa forma que eu tinha descrito aqui, ter uma posição alta, comandar muitas pessoas e tudo mais numa empresa importante, num departamento importante. Quando eu me aproximei o máximo disso na minha vida foi quando eu fiz uma transição de carreira importante lá em 2014, se não me engano. Eu me aproximei muito daquele meu conceito de sucesso. E além de estar ganhando bem, além de ter uma posição legal numa empresa, além de trabalhar perto de casa, perto da academia, ir a pé da academia para o trabalho, né, do trabalho para a academia depois do expediente, tudo aquilo estava se encaixando naquele momento para mim. Só que eu não sentia aquela realização, aquela sensação de caminho certo que eu achei que eu sentiria, né? Então, quando eu estava nessa praia aí, eu não estava ali simplesmente pela praia. Eu estava ali, eu fui para aquela ilha para aprofundar no que eu achava que existia de mais importante e que eu ainda acho que existe de mais importante, que é autoconhecimento, né? E nesse caso lá era yoga, era vários retiros, vários workshops que eu fiz nesses 2 anos. Várias práticas que eu aprendi e tudo mais, filosofia do yoga e tudo mais, um estudo bastante aprofundado. Então, naquele momento, eu estava alinhando a minha vida com o que era sucesso para mim, né? A evolução como pessoa, o aprendizado, o autoconhecimento, a prática disso tudo, conhecer pessoas do mundo inteiro que também estavam nessa jornada, né? Então, quando eu falo de entrar em contato com esse eu autêntico, quando eu te pergunto, será que os nossos desejos são nossos mesmos? São nosso mesmo? Será que o conceito de sucesso que eu tenho é meu mesmo? Eu te falo porque eu vivi por muitos anos um conceito de sucesso que não era o meu, né? E eu nem sabia. Por quê? Porque os nossos desejos e os nossos conceitos de sucesso e as nossas ideias de mundo, elas são muito influenciadas
pelo nosso contexto, por onde a gente, por onde a gente nasce, pelos nossos amigos, pela nossa família, pela nossa cultura, pelo nosso país, né? Então, você simplesmente, muitas vezes o que acontece é que a gente vai adotando tudo isso que a gente recebe como informação ao longo da vida e a gente passa a chamar de nosso, mas na verdade, eu acho que não significa que é nosso só porque a gente nasceu nesse contexto. A gente tem que fazer o trabalho de aprofundamento e descobrir, junto com a gente mesmo, lá na profundidade do nosso eu mais autêntico, o que é isso tudo, o que é esse sucesso, o que tem valor, né? O que a gente quer de verdade da vida. E o próximo ponto, por que isso é importante? Isso é importante porque, como eu disse lá no meu post, a última frase que eu falei foi: no final da vida não dá para ir lá pedir seu tempo de volta. Ou seja, no final da vida, você é o seu juiz. Você sabe o que você fez com a sua vida, você sabe como você gastou o seu tempo, você sabe as decisões que você tomou, você sabe as escolhas que você fez. A vida é nada mais do que um conjunto de escolhas que você toma, né? Então, o risco é viver uma vida que não é sua, é viver uma vida de outra pessoa, uma vida do senso comum, uma vida do coletivo, né? Como se fosse um inconsciente coletivo que idealiza várias coisas, mas na verdade o que é seu, o que não é? Na verdade, pode ser uma ideia geral de um senso comum coletivo, mas que não é sua. E no final da sua vida você é o único responsável pelas decisões que você tomou, né? Então, por isso que eu acho que é importante essa reflexão. E o que mais que eu acho que é importante a gente falar aqui? Então, esse trabalho que eu defendo aqui, um trabalho de autoconhecimento, um trabalho de buscar um propósito de vida, buscar entender quem que é esse eu autêntico, o que tem valor para esse eu autêntico, entrar em contato com esse eu autêntico, o que faz sentido para a gente, o que nos move, o que nos motiva, né? Esse trabalho todo, ele envolve um autoconhecimento e ele envolve a libertação de um condicionamento social, né? Ele envolve a libertação de ver além dos desejos que a sociedade, que a cultura, essa publicidade que a gente vê o tempo inteiro joga pra gente. A gente está o tempo inteiro no Instagram, ou no outdoor, ou na televisão, ou na internet. A gente está o tempo inteiro recebendo mensagens o tempo inteiro. E são milhares de mensagens o tempo inteiro, então a gente está sendo influenciado, né? Então, quando eu falo de entrar em contato com esse eu autêntico, de aprofundar nesse autoconhecimento, eu falo justamente de a gente conseguir tirar essas camadas da frente e ver com clareza o que é importante para a gente. E porque para chegar nesse eu autêntico, que é quem a gente é, né? Para ter essa clareza, chegar ao ponto de poder resumir de forma clara quem sou eu, o que é importante para mim, quais são os meus valores, o que me move nesse mundo, o que eu tenho que focar a minha vida, a gente precisa trilhar essa jornada, a gente precisa passar por esses obstáculos para chegar nesse lugar que para mim é um dos lugares mais importantes que a gente pode estar na vida, de ter essa clareza, né? E qual que é como que o propósito se encaixa nessa história toda, né? Eu sempre falo aqui o nome do canal Propósito, e eu falo muito de propósito, e eu vejo que as pessoas frequentemente têm uma ideia muito idealizada de propósito, de ser uma coisa muito nobre, uma coisa de acabar com a fome na África, uma coisa de ter uma missão divina, disso e daquilo. E quando eu falo de propósito, eu não estou falando de nada disso. Na verdade, não tem nada de errado com isso. Mas quando eu falo de propósito, eu falo de autoconhecimento. Eu falo de justamente entender quem que é esse eu autêntico, de acessar, de conectar com esse eu autêntico e a partir daí ter uma clareza. E essa clareza que você dá a partir do eu autêntico, essa é a vida que eu falo viver o propósito, que é uma vida alinhada com quem você é uma vida que faz sentido para você. Então, quando eu falo de achar o propósito e descobrir o seu propósito e alinhar a sua vida com ele, eu estou falando justamente de achar esse eu autêntico, de aprofundar nessa busca. Então, eu acho que uma coisa que tem muito valor, que eu sempre fiz na minha vida, eu acho que é interessante todo mundo fazer, é sempre estar investindo tempo ou energia nisso, né? Nunca desistir de fazer esse trabalho, de aprofundar, de refletir, cavar mais fundo nessa descoberta para ter isso o mais claro possível, o mais rápido possível, né? Porque a partir do momento que a gente passa a viver essa vida,
é uma vida que tem muito mais potencial de realização, né? E eu vou começar a falar de um outro assunto aqui agora, que conecta muito com isso, que é o seguinte, isso tudo faz muito sentido por conta do fato que a vida é uma jornada, né? E tem um cara que eu já citei ele numa live, se não me engano foi a 4ª live que eu fiz, que ele chama Joseph Campbell. Esse cara, ele era um entusiasta de filosofia, de literatura e de mitologia. E acho que ele é americano e ele nasceu em Nova York e ele estava estudando para cursar uma carreira acadêmica. Ele estava estudando para se tornar professor, ele estava fazendo um PhD para cursar uma carreira acadêmica de literatura, de alguma coisa relacionada a isso, nesse campo, né, de letras e tudo mais. E em determinado momento ele decidiu que, cara, aquilo não era exatamente o que ele queria, ele não sentia que ele estava indo na direção certa, e ele abriu mão dessa carreira, do PhD que ele estava fazendo, que ele acho que ele já tinha começado, e ele era apaixonado por literatura, mitologia e filosofia. E o que ele fez foi pegar uma cabine no meio da floresta, ele arrumou uma área lá que era no meio das montanhas, no meio da floresta, arrumou uma cabine, meio que um bangalô e tal, e ele ficou por 5 anos só aprofundando na paixão dele, que era ler sobre filosofia, sobre mitologia, sobre aprofundar nessa literatura que ele era tão apaixonado, né? E ele não sabia o que ia dar essa jornada dele, ele só estava investindo na paixão dele, que era o que fazia mais sentido para ele, viver uma vida alinhada, né? E o que aconteceu foi que esse cara, ele estudou tanto mitologia, tanto essas histórias, né, essas lendas, essa literatura antiga, né? E ele descobriu um padrão em todas essas histórias dos mitos, todas as histórias que são passadas de geração em geração, ele descobriu um padrão e ele descobriu, inclusive, que todos os maiores livros, inclusive as maiores histórias que mais influenciaram a humanidade, elas tinham um padrão que era a jornada do herói. E essa jornada do herói, ela é interessante porque em diferentes culturas, em diferentes países, em diferentes tempos, em diferentes histórias, aquilo tinha muito poder de conectar com as pessoas. E ele era curioso e ele começou a ver que existia aquele padrão e ele começou a ver, cara, o que tem por trás desse negócio aqui, que esse negócio é tão magnético, faz tanto sentido para as pessoas e conecta tanto, e livros são escritos e peças são escritas em cima disso. O que tem por trás disso, né? Então, o que ele descobriu é que essa jornada do herói era justamente uma analogia para a vida. Era um arquétipo para a nossa vida, para a vida que a gente vive como ser humano, né? E depois disso, esse cara, ele, se não me engano, ele nasceu em 1904, então tem bastante tempo, e esse cara tomou muita relevância lá na década de 50, mais ou menos. E um dos maiores blockbusters, né, e livros como A Jornada nas Estrelas, né, o filme, a trilogia Jornada nas Estrelas, por exemplo, ela obedece essa estrutura, né? Então, olha só que interessante, esse cara descobriu um padrão que todo mundo se conecta, as pessoas naturalmente se conectam a esse padrão, e esse padrão é nada mais do que a jornada do herói, né? Essa questão da conexão, eu acho que é uma coisa até intuitiva, né? E eu acho muito interessante como as crianças têm muito isso vivo, né? Uma vez eu perguntei para minha mãe o que eu falava quando eu queria ser, quando eu crescesse, e ela fala que eu queria ser o Jaspion, eu queria ser o herói, porque eu via aquilo e aquilo mexia comigo, e eu gostava de correr, falar que eu era o Jaspion, que isso, aquilo. Então, a criança, ela tem muito disso, E o que particularmente eu acho? A criança, ela por ser um ser humano puro, ela tem aquela autenticidade aflorada, né? Então, ela tem uma pureza que essa pureza ela tá antes da programação da sociedade que eu falei. Ela tá antes de todos aquelas coisas que te falam que você tem que fazer, que te falam que isso aqui tem valor, que isso aqui não tem, que isso, que aquilo. A criança, ela fala assim, ó, eu quero ser bombeiro. Ela não quer saber quanto que o bombeiro ganha.
Ela quer ser um bombeiro porque o bombeiro é o que tem coragem e que entra lá e salva todo mundo na hora que precisa, né? Então a criança ela tem essa autenticidade mais aflorada, essa expansividade da alma, ela está muito presente na criança, né? E aí a jornada do herói, voltando, o que é essa jornada? Eu anotei um resumo aqui. Como que é na vida do herói? Qual que é o padrão que tem em todas as trilogias, todos esses filmes, essas séries de herói? A história é sempre a mesma, e é uma analogia para a vida que a gente vive, olha só. Então vamos lá, no começo da vida, o herói ele sempre tem muitas dúvidas no seu caminho. Então ele vive aquela vida, ele está meio que se ambientando, ele faz as coisas que todo mundo faz, e ele faz o que esperam dele, e ele vai vivendo aquela vida dele, aquela vida ali meio que ele está muito acomodado, ele está muito fazendo o que todo mundo faz, e em algum momento ele começa a entender, ele ainda não entende como que as coisas funcionam, e em algum momento ele começa a ter um discernimento. Em algum momento na jornada ele começa a entender o que faz sentido, o que não faz sentido, o que para ele é mais certo, o que para ele é mais errado, e aí ele começa a ter um posicionamento. Né? A partir desse entendimento da vida, ele começa a ter um posicionamento e ele começa a sacar o que vale a pena lutar por aquilo, o que não vale a pena lutar por aquilo. E aí, em algum momento, ele começa a entender o que é importante para ele. E o que acontece? O ápice da história de todo herói, qual que é? É o momento onde ele é mais forte, né? O momento onde ele tem acesso a todo o poder o potencial poder. E esse momento é o momento onde ele já passou pelos obstáculos, ele já passou pelos problemas, ele já passou pelos desafios. Então, uma das razões que a gente admira o herói é porque ele entende quem ele é, ele entende o poder que ele tem, né? E ele sabe onde ele quer chegar, ele tem um senso de direção muito claro, ele tem esse autoconhecimento. Né? Então, a jornada do herói é uma jornada de autoconhecimento, é uma jornada de autodescoberta, é uma jornada de autoentendimento, de conseguir se entender e conseguir se aceitar, conseguir se desenvolver e conseguir viver o seu maior potencial. Então, o herói, ele tira todo o poder dele quando ele conhece o seu maior potencial, quando ele acessa o que existe de mais profundo dentro do que ele é. Né? E esse cara sacou isso, e ele viu que esse é o padrão. Então, na verdade, isso é como se fosse um resumo da vida. E isso faz tanto sentido que isso gera muita conexão com as crianças, como eu disse, que são os seres mais puros, os seres que ainda não têm essa programação condicionada que a gente vai tendo ao ponto que a gente, à medida que a gente vai desenvolvendo, à medida que a gente vai ficando mais velho e vai se acostumando, né, com tudo que a gente recebe, com a informação que a gente recebe. Então, o herói, a gente admira ele por conta dessa jornada, dele saber quem ele é, ele saber o poder dele e ele saber do que ele é capaz. Isso vem do autoconhecimento e é aí que ele brilha. E é aí que ele é o ápice da história nesse momento. É onde ele está no máximo dele, exibindo as máximas capacidades depois de ter superado os obstáculos, os desafios, de ter andado na jornada dele. Né? Então, a mensagem principal da live de hoje é justamente isso. A gente pode ser o herói da nossa vida. A gente tem que enxergar a nossa vida como a jornada do herói, uma jornada de autoconhecimento, uma jornada de automasterização, né? De você masterizar a pessoa que você é, masterizar a forma como você age, de se entender e saber tomar as decisões certas para colocar a sua vida na direção que para você faz sentido, a direção que está alinhado com o seu eu mais autêntico, o seu eu mais íntimo, né? Esse é o convite da jornada do herói. Então, quais são as características do herói? O herói, ele luta pelo que é certo, ele tem valores morais, ele tem princípios, ele tem coragem, ele age em frente ao medo. Muita gente acha que coragem é não ter medo. Coragem, na verdade, é agir mesmo com medo. Isso é uma das coisas que o herói conhece, ele sabe como funciona o medo e ele desafia o medo. Ele tem uma consciência elevada, ele tem uma bússola interna muito forte. Esses dias eu soltei um vídeo curtinho daqueles que eu tô soltando também, e eu falo da bússola interna. A bússola interna era nada mais que um propósito, é nada mais uma clareza de para onde eu quero ir na vida,
que faz sentido para mim, o que eu sou bom, o que eu tenho para contribuir, qual que é o meu presente para o mundo, o que eu posso fazer para fazer minha vida funcionar nessa direção, né? O herói ele mostra o caminho em situações difíceis, isso tudo é fruto do autoconhecimento. Então, o que eu vejo? Que quando as pessoas elas têm muita dúvida na vida do que fazer, para que lado ir, para mim é muito claro, falta autoconhecimento, falta essa profundidade, falta acessar esse eu mais autêntico, mais profundo, porque se a gente toma decisões na vida a todo momento, a gente tem uma base para tomar essas decisões. Então, quando a gente aprofunda, a gente está justamente conectando com essa base, conectando com essa... E eu gosto muito de usar essa palavra profundidade, porque é justamente o contrário da superficialidade. Falar, por exemplo, eu faço as coisas porque eu preciso de dinheiro. Muitas vezes você pode descobrir, por exemplo, que na verdade o que você quer é liberdade, você não quer dinheiro, né? Então, mas isso só acontece quando você está aprofundando na busca, você está ali cada vez cavando mais fundo para acessar essa qualidade do seu eu mais autêntico. E uma coisa interessante também, quando a gente fala de herói, muita gente pode associar esse negócio a uma história de ego, né? Essa questão da transcendência do ego, ela é muito interessante. Eu tenho um exemplo que eu gosto de dar, né, sobre essa história de transcender o ego. Eu enxergo muito da seguinte forma. Imagina uma criança que está lá, tem poucos anos e tal, e ela entra na escola e ela sofre muito bullying, né? E ela sofre muito bullying, todo mundo bate nela, né? Os grandões, todo mundo que é maior que ela vai lá e bate nela. Então essa criança ela tem um problema. Então o que ela pensa? Eu preciso me livrar disso. Eu preciso arrumar uma solução. O que ela vai lá? Ela fala com a mãe dela que estão batendo nela. Aí a mãe dela fala: então tá, vou botar você na aula de karatê. Aí ela vai lá na aula de karatê, aprende karatê pra caramba e chega no ponto de conseguir se defender, conseguir bater em pessoas maiores que ela. E se ela chega lá, nesse mesmo contexto inicial, onde ela sofre bullying, numa situação dessa, ela pega e bate na pessoa, ela está indo de um extremo para o outro. Ela está indo de uma pessoa que é indefesa e a partir daí se tornando uma pessoa agressiva, uma pessoa violenta, que simplesmente vai lá e bate e usa do poder que ela tem. Então, quando eu falo de transcendência do ego, eu estou falando justamente da pessoa, ela tendo o poder de se defender e de inclusive machucar pessoas, ela escolhe não fazer isso, mesmo tendo a possibilidade de fazer isso, né? Então, ou seja, para você transcender um problema, você precisa primeiro harmonizar esse problema. E quando eu vejo essa história de ego, pode parecer essa jornada do herói como uma coisa muito egóica, né? De querer ser importante, de querer se tornar melhor que os outros, de ser o herói e tudo mais. Mas, na verdade, essa jornada do herói ela é muito mais uma jornada de harmonização da pessoa que você é, de entendimento da pessoa que você é, e a partir disso, você primeiro harmoniza e depois você transcende, né? E eu acho que a transcendência, inclusive é exatamente essa palavra, é o ápice do autoconhecimento. Na pirâmide de Maslow, na hierarquia das necessidades de Maslow, o último degrau chama-se justamente transcendência, porque o ápice do autoconhecimento é a unidade, né? Yoga significa o quê? União, onde não existe nem a personalidade, não existe nem o eu indivíduo. Então esse papo aí, ele vai longe, mas vamos voltar aqui. Então essa questão da transcendência, ela tem a ver com primeiro a harmonização para depois transcender. E então, como eu disse, o propósito é nada mais do que essa conexão com o eu autêntico, é encontrar a melhor forma de, entendendo quem você é, o que você tem para oferecer, você oferecer o melhor que você pode para o mundo, você contribuir da melhor forma. Na live passada, para quem não viu, a gente falou de Karma Yoga. Karma Yoga é uma das vertentes do yoga que é nada mais do que você desassociar, você se desassociar do resultado, você oferecer o resultado do que você faz para o mundo, para o universo, para as pessoas, você ser um canal de contribuição em vez de querer ter tudo para si na vida.
Então, vamos já encaminhando aqui para o final, para não ficar muito longo. Que dicas que eu daria para quem quer aprofundar nessa direção de conhecer o seu eu autêntico? O que a gente pode fazer para tentar levar isso mais para a prática? Primeira dica que eu dou, e eu sou suspeito para falar, é a meditação. Né? A meditação, eu acho que é o melhor hábito que qualquer pessoa pode desenvolver. Por quê? Porque na meditação a gente está desenvolvendo a capacidade de autoobservação, a capacidade de dissociar o que a gente é da história que a gente cria para a gente mesmo, que seria a história do ego. Então a gente está se auto-observando como testemunha de fora o tempo inteiro, como se a gente fosse simplesmente uma testemunha, um observador que presencia, né? E a todo momento vem várias narrativas, vem várias histórias que o ego conta, e a gente tem que ter a habilidade de ver isso como de fora, né? E não se identificar com o ego, com essas narrativas, com essas histórias. E escrevendo esse texto aqui, eu lembrei da monja que estava, uma das monjas que deu o curso pra gente lá no Nepal em janeiro desse ano. Ela falava que uma das técnicas de meditação que existe é a técnica de fazer nada. Olha só que interessante, a técnica chama assim, fazer nada. E parece que bem atrativa, né, essa técnica de fazer nada, né? Parece bem legal, né? Então, a gente gosta de fazer nada, né, de ficar de férias. Mas, curiosamente, fazer nada é uma das coisas mais difíceis que tem, né? E, inclusive, eu vi uma vez um cara falando que um mentor, um dos professores que eu estudo aí há um tempo, ele falando, se você fizer essa técnica de fazer nada durante uma semana, mas fazer só isso, que é fazer nada, ou seja, o que significa isso? Você ficar dentro da sua casa, sentado no sofá, sem pegar o celular, sem entrar na internet, sem ver televisão, sem escutar rádio, só comer, fazer o que você precisa, de necessidades básicas, e sentar no sofá e ficar de olho aberto ou de olho fechado. Se você fizer isso por uma semana, sem parar, você vai aprender mais nessa uma semana do que provavelmente você aprendeu sobre você nos últimos 10 ou 20 anos. Então olha só que louco, né? Uma coisa que parece tão simples, tão fácil, tem um potencial tão grande de transformação. E o que acontece? Por incrível que pareça, a gente foge dessa experiência de estar com a gente mesmo como o diabo foge da cruz. A gente quer evitar isso de toda forma. A gente está tentando se distrair com a próxima coisa o tempo inteiro. A gente não consegue ficar parado só no momento presente sem fazer nada, né? E olha o que esse cara falou. Se você fizer isso por 7 dias, você vai aprender mais sobre você do que você aprendeu nos últimos 10 ou 20 anos. Se você não tem nenhuma prática espiritual, né? Você nunca enveredou para esse lado. Então a primeira prática é a meditação. Fazer talvez essa meditação do fazer nada é uma boa ideia. Não precisa ser por 7 dias, mas você fazer isso começar com 15 minutos, eu acho que é um bom começo. Outra coisa, eu estava falando da monja. O que a monja falou? Ela falou o seguinte, eu não vejo televisão, eu não vejo YouTube, às vezes eu vejo um mestre espiritual falando, um super monge e tal falando e tal, mas ela não tem hobbies assim de se distrair. Mas ela falou, o que eu gosto de fazer é ficar sentado em posição de meditação observando a minha mente. E quanto mais ela observar a mente dela, ela fala que ela chega a dar gargalhada, de tanto que ela acha engraçado as narrativas e as histórias que a mente dela conta. Olha só que engraçado, a capacidade dela de experienciar a mente dela sem se associar com os pensamentos. Isso tem muito valor. Outra coisa que a gente pode fazer, ficar sozinho. Né? Eu sou uma pessoa mais introspectiva, né? Isso é mais natural da minha personalidade. Tem gente que eu acho isso mais tranquilo, eu me sinto bem fazendo isso. Agora tem pessoas mais extrovertidas que acham a pior coisa do mundo, você ficar sozinho, você ficar sem falar, você ficar mais reservado assim e mais introvertido, mais reflexivo, né? Então, se você é uma pessoa assim, eu sugiro você caminhar. Agora, quando eu falo caminhar, é caminhar sem escutar música, sem escutar nada, sem colocar nenhuma distração. Caminhar só pelo exercício físico, que é muito saudável caminhar,
mas também por uma questão de você ficar, refletir sobre a sua vida, né? Jogar essas perguntas à medida que você caminha, por exemplo. O que você quer da sua vida? O que você espera da sua vida? O que você busca na sua vida? O que você busca da sua carreira? Né? O que você faz sentido para você na sua carreira? O que faz sentido para você nos seus relacionamentos? Né? Tentar explorar à medida que você está com você mesmo ali naquele é um tipo até de meditação, né? Uma meditação dinâmica. Existe esse tipo de meditação. A meditação walking meditation, que chama a meditação onde você caminha, você entra num estado que é um estado mental muito similar ao estado da meditação, mas você tá em movimento, você está ali em atividade, mas você consegue canalizar a atividade mental com esse foco e ter resultado com isso. Então, caminhar, ficar sozinho é muito interessante. Fazer um retiro de silêncio, né? Uma dessas temporadas que eu tive na Tailândia, eu fiz retiro de silêncio de 10 dias e de meditação. Então, eu meditava, sei lá, umas 5, 6 horas por dia e não podia falar, não podia entrar na internet, não podia ver televisão, não podia nem olhar no espelho. Olha só que loucura. Aí eu perguntei, por que não pode olhar no espelho? Você tinha que cobrir o espelho com um pano na sua casa, pega uma fita crepe, cobre o espelho, porque quando você olha no espelho, você se conecta com aquela história sua, você se conecta com a sua tipologia física, você se conecta com a sua altura, se você a sua aparência, né? Se você é magro, se você é alto e tal. Então, quando você fica sem olhar, você pensa sobre você mesmo sem aquela identificação do eu separado, mas não somente isso, você também pensa a questão dessa introspecção, de pensar quem você é de uma maneira muito mais fundamental, você traz muito mais profundidade, você se desassocia de simplesmente a história da pessoa que você é, que você vê no espelho toda hora. Então é uma viagem que vai longe, mas essa questão do retiro de silêncio é a mesma história ali da meditação, do ficar sozinho, de você estar com você mesmo ali, mas é o que a gente mais evita na vida, né? Olha que engraçado. Ou então, se você não gosta de nada disso que eu falei, você pode ler você pode ter um diário, né? E aí todo dia você pensa nessas questões e você vai anotando, né? O que eu quero da minha vida? O que é realização para mim? O que é sucesso para mim? O que eu mais quero da minha carreira? O que eu mais espero do meu relacionamento? O que eu estou buscando no final das contas nessa vida? Né? Então, a prática de ter um diário, muita gente acha que é uma forma efetiva de desenvolver esse aprofundamento, de desenvolver esse contato com o eu autêntico. E outra coisa é aprofundar nos porquês. Tem um cara, eu já falei dele numa live também, que é um empresário famoso e professor do MIT, que é brasileiro, muita gente não conhece, o Ricardo Sandler. Eu li um livro dele que chama Você Está Louco. E esse cara, ele inovou no modelo de gestão na década de 90. A família dele tinha uma empresa e tal, a história é longa, mas ele inovou com práticas bastante inovadoras que depois vieram a ser aplicadas até no Vale do Silício e tal, de democratização da gestão, de flexibilidade no trabalho. E esse cara é muito bom, chama Ricardo Sandler. E uma das técnicas dele de gestão, sabe qual que era? Você pergunta por que 3 vezes. Então chegava alguém com um problema para ele, um gerente lá de manutenção, era uma indústria que ele tinha, da família dele, ia falar, a gente precisa resolver isso porque tem esse problema aqui. Aí falava, por quê? Aí o cara falava, não, porque se a gente não fizer isso aqui, vai dar problema naquilo lá. Aí fala, por quê? Porque se aquilo lá não der certo, ou aquilo outro lá vai dar problema. Ele falava, por quê? E ele ia aprofundando nesse porquê. E engraçado que a Toyota também tem um modelo de gestão muito parecido na essência com isso daí, onde são 5 porquês. Mas essa história toda de aprofundar nos porquês, qual que é a moral disso? É de não se contentar com a primeira resposta, não se contentar com aquela resposta superficial, né, com aquela primeira resposta certa. E aprofundando, muitas vezes a gente faz uma coisa achando que o resultado disso vai ser a nossa realização, vai ser a nossa felicidade, mas muitas vezes a resposta está muito mais profunda do que aquela primeira resposta superficial. Então, aprofundar nos porquês, se perguntar várias vezes os nossos porquês em todas essas áreas da vida, faz muito sentido e pode ajudar muito a gente a aprofundar nesse eu autêntico, entrar em contato com ele.
Então, eu acho que se a gente fizer um pouco disso tudo que eu falei, a gente vai conseguir sair desses modelos que foram programados na nossa jornada, na sociedade, e cada vez mais nos aproximar dos desejos autênticos, desse nosso eu mais autêntico, que é a pessoa que a gente realmente que é o ser mais do que a pessoa, o ser consciente que a gente é. Eu acho que aprofundar nessa busca é uma das coisas mais importantes que a gente tem para fazer. Beleza? Com isso eu termino a live de hoje. Eu agradeço a todos que conectaram. E até a próxima live na terça-feira que vem. Grande abraço e até mais.